Hoje o vídeo é um pouco diferente. A gente vai falar sobre a instalação do WooCommerce, depois da instalação do meio de pagamento, configuração de loja virtual, ou seja, tudo para você começar uma loja virtual do jeito certo com o pé direito. Então, basicamente, se você consegue instalar um WordPress, basicamente em qualquer hospedagem que você contratar, vai ter um botãozinho lá para você instalar o WordPress em 3 minutos. Você conseguiu instalar um WordPress, segue esse vídeo aqui que você vai conseguir sair do outro lado em meia hora com o e-commerce pronto para vender. Seja para vender roupa, para vender produtos virtuais, produtos para download, para prestação de serviço, qualquer tipo de e-commerce você vai conseguir fazer em meia hora assistindo esse vídeo aqui. Então a gente vai aprender como configurar o WooCommerce, que é a plataforma de e-commerce mais usada para quem tem lojas virtuais do tipo WordPress ou WooCommerce, né? E depois a gente vai também falar sobre a instalação dos meios de pagamento. Então ao final do vídeo você vai ter uma loja virtual, vai aprender a cadastrar produto, vai aprender a configurar o meio de pagamento, ou seja, a gente vai sair do outro lado aceitando cartão de crédito, Pix, boleto, opção de pagar em um checkout externo e também com a opção de frete, tudo configurado sem custo adicional nenhum. Isso é, sem nenhuma mensalidade de plugin, nenhuma mensalidade de plataforma, uma plataforma que é 100% sua, de código aberto, que você vai poder modificar e crescer ela do jeito que você quiser. Vem comigo que eu vou te mostrar como que a gente faz isso bem rapidinho e bem simples. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu te ajudo. Vamos lá? Então você acabou de instalar o seu WordPress, talvez você tenha feito isso direto no painel da sua hospedagem e talvez você tenha um WordPress em inglês. Então, para a gente começar a brincadeira, vem aqui em Settings, General e vamos mudar o seu WordPress para português. Aqui em Site Language, clica aqui e escolha Português do Brasil. Também altere o Time Zone do Brasil é o TC-3. Aqui a gente tem outras configurações interessantes de data que eu recomendo que você altere, como por exemplo a data no formato do Brasil, que seria 27/10/2025, dessa forma. Ao invés de utilizar o formato de hora como AM ou PM, que também é comum no Brasil, a gente pode alterar para o formato de 24 horas dessa forma aqui. E a semana também, eu gosto de dizer que a semana começa sempre no domingo e não numa segunda-feira. As demais regras, as demais configurações você também pode alterar de acordo com a sua necessidade. Recomendo que você já comece fazendo a configuração correta, de acordo com o título da sua loja, o subtítulo da sua loja, coloque também o ícone para ficar aqui como sendo o ícone do seu site, quando as pessoas acessarem, não ver aqui do logotipo do WordPress, que não passa muito senso de profissionalismo, não é mesmo? Então clique em Save Changes, seu WordPress vai passar a estar agora em português, bonitinho. Tudo que a gente precisa fazer é instalar o WooCommerce, então esse é o primeiro plugin que a gente vai instalar. Aqui no WordPress, as instalações de plugins são feitas aqui em Plugin, Adicionar Plugin, e aqui você vai digitar WooCommerce. Escolha aqui o primeiro plugin que você está vendo. O WooCommerce logo também vai ser renomeado para apenas Woo, ok? Então, nesse caso aqui, vamos instalar o WooCommerce. Toda vez que você instala um plugin no WordPress, logo depois que a instalação é terminada, você precisa também ativar o plugin. Então, você faz isso clicando em ativar e aí você vai passar para esse wizard de configuração, a configuração guiada do WooCommerce. Eu recomendo que você pule essa instalação, mas antes de fazer isso, desmarque também a opção de compartilhar dados e personalizar a experiência do WooCommerce, pois isso tende a deixar a sua loja ainda um pouco mais lenta, além de compartilhar informações com o pessoal do WooCommerce, o que eu não acho que é interessante para fins de privacidade, tá? Então desmarque a checkbox e clique em ignorar a configuração guiada. Em seguida selecione o país, então no caso aqui a gente vai dizer que está no Brasil, vou colocar que é São Paulo, tá? Então vou colocar Brasil, São Paulo, e vá para a minha loja. Maravilha, aqui ele tem um passo a passo, né, do que a gente precisa fazer. Se você clicar aqui e com o botão direito ou segurando a tecla Ctrl, né, clicar para abrir outra aba, você vai ver aqui que você já tem uma mini loja e que não tem produto nenhum na nossa loja, o que é esperado. Mas a gente já tem as funcionalidades de carrinho, de finalização de compra e a gente também já consegue visualizar a nossa loja. Note ainda que as URLs da nossa loja estão no formato feio, isso porque o nosso WordPress está configurado dessa forma. Aqui em configurações, links permanentes, você também pode realizar o ajuste desses links para que fique com URLs mais amigáveis, ao invés de interrogação P igual 123. Essa é uma das primeiras configurações que eu gosto de fazer. Eu particularmente gosto de deixar dessa forma aqui, com o barra nome do post. Aqui você ainda tem algumas subtags, no caso quando você entra em uma categoria de produto, ele vai colocar barra categoria traço produto barra o nome da categoria, ou quando a pessoa clica em uma tag de produto, ele vai barra produtos tag, etc. Enfim, não vou entrar no detalhe de cada um desses, mas vou deixar da forma que eu comentei com vocês.
ok? Então vou salvar a minha alteração. A única alteração que eu fiz foi no nome do post. E agora, se eu atualizar a minha página aqui, for lá na minha home, por exemplo, note aqui embaixo que eu tenho URLs mais amigáveis, como carrinho, finalizar compra e a própria URL da minha loja, que não tem produto nenhum ainda. Próximo passo, a gente tem o e-commerce configurado. Se você quiser cadastrar produtos no e-commerce, basta clicar em produtos e adicionar novo, e você consegue adicionar o seu primeiro produto. Vou criar aqui um produto de teste. Este vai ser um produto simples, que vai custar R$30. Posso colocar ele aqui com um preço promocional de R$25,90, por exemplo. Vou colocar que eu tenho gestão de estoque. Não vou colocar gestão de estoque, ok? Na questão de entrega, é também importante que eu especifique o peso do produto, especialmente se esse for um produto que seja entregável, né? Um produto físico, ou seja, se for um produto virtual ou baixável, você não precisa preencher nada disso, mas eu recomendo que você preencha sim, para você poder ter o cálculo de frete funcionando no futuro. Vou colocar aqui que meu produto possui, por exemplo, 1,2 kg. O comprimento dele eu vou colocar como 15 centímetros para todas as dimensões, classe de entrega nenhum. E aqui eu posso adicionar algumas informações adicionais, como a descrição do produto, posso adicionar uma foto do produto, posso também selecionar as categorias também, inclusive criar novas categorias, como produtos de teste, dessa forma aqui, e vou simplesmente publicar o meu produto. Recomendo que você dê bastante carinho na hora de cadastrar um produto, tá? Para você, de fato, ter um bom SEO, para que você fique bem encontrado nos buscadores por aí, inclusive nos novos buscadores de inteligência artificial. Se eu atualizar a minha loja aqui, eu já consigo ver o meu produto de teste, consigo adicionar ele ao carrinho, inclusive consigo ir para o carrinho, adicionar mais de um produto no carrinho, por aí vai. Consigo ver o meu carrinho na barra lateral, consigo ir para ver o carrinho, e aqui eu também consigo avançar para a finalização. Note ainda que, no nosso caso aqui, eu não estou vendo nenhuma opção de pagamento, e eu também não tenho nenhuma opção de frete para o meu item. Então eu também preciso configurar o frete e o pagamento. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar o meio de pagamento. Isso eu vou fazer através do menu plugins, adicionar plugin, e eu vou criar, ou melhor, vou procurar então o plugin PagBank Connect, que é o plugin oferecido pelo pbintegrações.com. Você tem esse plugin aqui, ele é sempre o mais bem avaliado, geralmente o mais bem avaliado, com o maior número de downloads, criado por mim e pelo meu time. Então clique aqui em instalar agora, e assim como você fez no WooCommerce, clique em ativar. Nesse momento você já vai visualizar aqui a lista de plugins que você tem, como acontece sempre que você instala e ativa um novo plugin. Note ainda que nós temos outros plugins por aqui, né? A gente tem o Axmat, que é um plugin de proteção contra spam bots. Temos também o plugin Hello Dolly, que é um plugin simples que vem junto com o WordPress, tá bom? Mas os dois únicos plugins que a gente instalou na nossa loja são os plugins que estão com esse fundo azul, ok? A gente tem links para documentação, links de suporte, caso você tenha alguma dúvida, precise de ajuda, e você tem a opção de desativar os plugins que você instalou e que estão ativos, tá? No nosso caso aqui do PagBank Connect, eu vou clicar em configurações. Você também pode fazer isso aqui através do menu lateral, PagBank Configurações. Nesse momento você vai cair nessa tela de configuração do PagBank Connect. Aqui você tem configurações gerais, configurações de cartão de crédito, de Pix, de boleto, configurações do checkout PagBank, que é aquele onde o cliente final ele é redirecionado para o PagBank para preencher os dados de pagamento, sem digitar nada no seu site, diferente do que você tem no cartão de crédito, Pix e boleto, onde tudo acontece dentro da sua própria loja. E você ainda tem também a recorrência, que é ideal para caso você venda produtos com recorrência, como por exemplo clube de vinhos, clubes de assinaturas e por aí vai. A única configuração essencial que você precisa fazer no seu PagBank é a Connect Key. Você pode obter a Connect Key de produção, que é aquela Connect Key que você vai usar quando sua loja estiver pronta para vender, e você também pode obter uma Connect Key de testes, que é apenas para fins de teste. Eu vou clicar em obter Connect Key de testes, e aqui eu posso ou preencher com as informações que estão sendo solicitadas aqui, ou simplesmente utilizar a Connect Key de teste oferecida pelo próprio site. Basta selecionar aqui embaixo, dar um Ctrl C, voltar lá nas configurações, Ctrl V. Eu vou salvar as alterações. Nesse momento a minha Connect Key será validada. Se tudo estiver certo, eu vou ver o íconezinho verde escrito que está conectado. Se eu clicar aqui em cima da informação, ou passar o mouse em cima da informação, ele eventualmente mostraria também alguns dados da minha conta PagBank. Como eu estou usando uma conta Sandbox padrão, não tenho informação nenhuma sobre essa conta, mas em contas de produção e até mesmo em outras contas Sandbox, caso você venha a utilizar o seu próprio ambiente Sandbox, preenchendo esses dados aqui, você vai conseguir ver informações da sua conta. Note ainda que no ambiente de Sandbox, ele é bem instável, e todas as transações que você fizer no ambiente de Sandbox, eles não aparecerão no PagBank em lugar algum, nem mesmo na sua conta PagBank, nem mesmo no seu painel Sandbox do PagBank. Isso enquanto eu gravo esse vídeo, desde o começo da nova API do PagBank, que tem cerca de 2 anos, isso nunca existiu e nunca foi possível, tá? É uma limitação da nova API deles, provavelmente é algo que eles ainda estão desenvolvendo por lá. Mas isso aqui já é suficiente para eu conseguir, de fato, comprar e visualizar os meios de pagamento na minha loja. No entanto, eu gostaria de dar uma passada rápida
rápida aqui em algumas configurações interessantes para que você tenha uma ideia do que você pode fazer com esse plugin. Então, primeiramente, o PagBank não aceita ele não consegue finalizar pedidos se o valor total dos itens no carrinho, incluindo o frete, forem menor que R$1. Então você pode marcar essa opção para ocultar de vez o PagBank e se quer mostrar ele lá no front-end para o seu cliente. Se você trabalha com produtos virtuais, ou seja, aqueles que não dependem de uma entrega física, ou seja, não precisa enviar pelo correio para o cliente mudar o status do pedido dele no painel, você pode marcar eles como completo diretamente assim que o pagamento for concluído. Isso aqui é útil porque, de fato, quando o cliente compra um produto virtual, muitas vezes você não tem mais ação nenhuma a ser tomada do seu lado de administrador. Você não precisa enviar um produto, não precisa enviar um e-mail, não precisa fazer nada para o cliente, tudo é feito de forma automática, então você já pode marcar o pedido, que geralmente ficaria com o status de processando, você já consegue marcar ele como completo diretamente. Título do método de pagamento, que seria PagBank Wall. Se não me falha a memória, isso não aparece em lugar algum na maioria dos checkouts, mas pode aparecer em algumas integrações suas, tá? Endereço de entrega, você fornece o PagBank sempre que é aplicável, essa é a recomendação, porém você tem outras opções, ícones, configuração da cor dos ícones, você pode mudar a cor do que os ícones aparecem por lá também. No final do pedido, quando o pedido é confirmado, o que você quer que aconteça na tela de sucesso, então você pode simplesmente mostrar o padrão, mostrar que o pedido foi pago. Pedidos Pix, inclusive, ele ainda confirma na hora que o pedido foi pago. Forçar a atualização de pedidos automaticamente, caso você esteja em um provedor que de repente está bloqueando as requisições do PagBank para informar sobre atualizações de pedido, você pode marcar essa opção aqui. Você vai conseguir testar isso logo em seguida, assim que você realizar um pedido de teste em Sandbox, ok? Ocultar itens do pedido e ocultar e-mail do comprador são duas outras opções de privacidade que você pode ou não marcar, de acordo com a sua preferência. Em seguida, nós temos opções de cartão de crédito. Como eu cliquei várias vezes aqui, ele está perguntando se eu quero sair sem salvar. Sim, eu quero sair sem salvar. Então aqui, opções de cartão de crédito. Qual é o título do cartão de crédito no front-end? O que o cliente vai ver, né? Opções de parcelamento. Então você tem várias opções de parcelamento interessantes. Juros por conta do comprador, onde de fato o comprador assume todos os juros. Se ele quiser parcelar em 1, 2, 3, 4, até 18 vezes, você, vendedor, vai pagar a mesma coisa. Você pode dar tantas parcelas sem juros para ele, como por exemplo, eu quero aceitar aqui 3 parcelas sem juros, eu posso marcar dessa forma, ou eu quero apenas dar 3 vezes sem juros se o valor da parcela for acima de 50, igual ou acima de R$50, tá? Então, um pedido de R$500 poderia ser parcelado em até 10 vezes sem juros, ok? Ou você pode deixar as opções padrão, e isso vai obedecer às configurações que você tem lá no seu painel do PagBank, incluindo aquelas promoções de venda sem juros que você eventualmente configura por lá. Eu gostaria inclusive de sugerir a você que você deixe juros por conta do comprador, dessa forma aqui. Limitar parcelas não recomendo de forma alguma. Como eu disse, não importa se o cliente vai parcelar em 1 ou 18 vezes, deixando juros por conta do comprador, o vendedor, que é você, vai receber sempre o mesmo valor, ok? E sempre no mesmo prazo, geralmente em 14 ou 30 dias, de acordo com a sua preferência, no momento de obter a Connect Key, inclusive. Informações de parcelamento, se você quiserem exibir informações do parcelamento na própria tela do produto, tá? Então você tem ainda algumas opções lá, a tabela com todas as parcelas, o texto com parcela máxima sem juros e por aí vai. Shortcode de parcelamento, caso você queira de fato usar um shortcode de parcelamento em outros lugares da sua página, ou seja, se o seu tema de repente não está exibindo as informações de parcelamento ou habilitar essa opção, ou você gostaria de exibir em outro lugar da página, você consegue utilizar um shortcode de parcelamento, ok? Por fim, não menos importante, identificador na fatura do cartão, tá? Então, isso aqui é muito importante para que você tenha um alto índice de aprovação, que você não tenha problemas com chargebacks, ou seja, do cliente não reconhecendo aquela compra na sua loja. Então é bom, importante que você coloque aqui como que você quer que apareça na fatura do cliente, ok? Então, por exemplo, loja do Ricardo, ok? Vou deixar dessa forma aqui. Vou colocar também tudo junto, dessa forma aqui. Agora sim, por fim, não menos importante, a autenticação 3D, ok? Isso é muito importante. A minha recomendação é que você deixe habilitado e permitir concluir. O que é autenticação 3D? Eu já falei isso em vários outros vídeos, mas basicamente é uma autenticação onde o cliente ele precisa validar aquela transação, ou seja, na hora que ele está fazendo o pedido, quando ele finaliza o pedido, ele precisa validar aquela transação no aplicativo do banco dele. Isso pode ocorrer às vezes com reconhecimento facial, com código SMS. O banco do emissor do cartão de crédito dele é que vai definir qual que é a forma de desafio que vai acontecer. Mas a autenticação 3D ela é muito importante, pois se o cliente contestar essa compra junto à operadora do cartão de crédito, ele não terá direito a dizer que não reconhece aquela compra, tá? Porque aquela compra foi de fato feita por ele, não tem como ele negar, afinal de contas ele entrou no aplicativo do banco dele e confirmou que era ele, ok? No entanto, há ainda cerca de 5% dos cartões emitidos no Brasil que não possuem esse recurso, então você pode permitir caso o recurso não exista, tá? Muita gente ainda questiona que o 3D Secure adiciona uma certa barreira no usuário,
etc. Mas se o usuário realmente está comprando com o cartão de crédito que ele está autorizado a comprar, isso não costuma ser um problema. Além de aumentar significativamente o número de aprovação, né? Porque o PagBank também possui um sistema antifraude bem robusto e complexo. Ele analisa vários itens para detectar se aquela transação é uma fraude ou não. E muitas vezes acontece o falso positivo, onde de fato o cliente é real, usando o cartão dele, mesmo assim a transação é negada por uma suspeita de fraude, às vezes por conta do tipo de produto ou serviço que você vende, enfim, por N outras razões, tá? Tem inclusive alguns artigos diversos aqui na documentação do PB Integrações explicando como melhorar a sua aprovação, tá? É importante que você faça isso, a menos que você não se preocupe com o chargeback, tá? Se você vende, por exemplo, algum tipo de produto que você tem um custo muito baixo e que tá ok, se tomar um prejuízo de vez em quando, pode deixar desabilitada a autenticação 3D. Outra forma ainda que você também pode ativar o 3D é somente na segunda tentativa, ou seja, se o pagamento for recusado pelo PagBank, por uma razão que seja, por exemplo, suspeita de fraude, o plugin mostraria uma opção para o cliente tentar novamente utilizando o 3D Security, tá? Essa aqui é uma outra forma de usar o 3D Security. A minha sugestão particular é que você deixe essas duas opções aqui marcadas, ok? Habilitar a autenticação 3D e permitir concluir se o cartão do cliente não suportar, tá bom? Então, salvei as minhas informações aqui. Em seguida, tem configurações de Pix, da mesma forma. Então, como que eu quero que apareça no front-end. Validade do Pix em minutos, 1440 minutos, acho que é um dia, se não me falha a memória. Oferecer desconto, você pode colocar, por exemplo, R$5 de desconto ou 5% de desconto, dessa forma aqui. Exibir desconto na tela do produto ou não. Excluir frete, ou seja, não aplicar desconto no valor do frete também. Você pode marcar ou desmarcar. Enviar e-mail de novo pedido, isso porque o e-commerce ele não envia e-mails de novo pedido, ok? Especialmente quando o pedido não está pago, tá? Então, quando o pedido não foi pago, ele pode enviar um e-mail para o cliente com o código Pix para ele poder pagar, ok? Mesma coisa com o boleto da mesma forma. O boleto vem desabilitado por padrão, quase ninguém mais usa boleto, mas se você quiser, tem a opção de fazer pagamento com boleto. As outras opções são praticamente as mesmas. Checkout PagBank ainda é uma terceira opção para quem de fato não está confiante em comprar no seu site, não quer digitar o cartão de crédito no seu site, não quer, por exemplo, usar o Pix no seu site, quer ir lá para o PagBank para realizar o pagamento em um outro ambiente e ele julga mais seguro. Então você pode optar para deixar o cliente escolher pagar lá no PagBank. Ele vai gerar um link de checkout, né, e vai redirecionar o cliente naquele mesmo momento. Pode enviar também o link de checkout para o cliente por e-mail. Você pode setar quanto tempo aquele link de checkout dura. No PagBank você ainda pode escolher quais formas de pagamento você quer que ele escolha ou que ele use lá. Você pode escolher deixar que ele somente pague com cartão de crédito, por exemplo, ou cartão de crédito e Pix e por aí vai. Lembrando que ainda há outras formas de pagamento lá no checkout PagBank, como o saldo PagBank e alguns outros que eventualmente eles adicionam por lá, inclusive dando benefícios de cashback para clientes que não têm conta, enfim. Não é necessário ter conta no PagBank, tá? Então, se o cliente vai para o checkout PagBank, ele não precisa ter conta, nem mesmo utilizando os outros meios de pagamento, caso você tenha essa dúvida. E da mesma forma, você também pode especificar um desconto, ok? Salvei as alterações. Por fim, eu tenho a recorrência. Não vou falar dela nesse vídeo, eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre recorrência, como utilizar, bloqueio de conteúdo restrito com recorrência, enfim, tem um monte de conteúdo legal sobre recorrência. Daria para falar mais meia hora aqui sobre ela, tá? Não vou fazer isso neste vídeo. Mas eu gostaria ainda de fazer mais uma coisa que é importante a gente ter na nossa loja, que é a configuração de frete, tá? Configuração de frete com o PagBank Connect, você pode utilizar o envio fácil. Clicando aqui em envio fácil, você consegue habilitar o envio fácil. Porém, tem um pequeno problema, o envio fácil não está disponível no ambiente sandbox, tá? Então você precisaria ter uma chave Connect Key de produção, tá? Para poder utilizar ele. O CEP de origem você também configura nas configurações do próprio WooCommerce ou especificando aqui. Se você quiser utilizar o envio fácil, eu altamente recomendo. Primeiro porque você tem 70% ou até 70% de economia do que fazer uma integração direta com o correio, com um contrato novo. Além disso, o plugin do PagBank Connect, a gente resolve um problema de boxing ou de encaixotamento. Então você teria aqui no PagBank as áreas de embalagens, onde você cadastra as embalagens que você tem disponíveis na sua loja, né? Por exemplo, caixa grande, né? Com todas as dimensões da caixa, peso máximo que a caixa suporta, peso da caixa vazia, e automaticamente o PagBank Connect vai pegar os itens que tem no carrinho e vai acomodar eles dentro da melhor caixa possível, e também fazendo o split de caixas, ou a divisão de caixa, pedindo uma cotação para envio fácil, de repente de 2 caixas para poder enviar aqueles itens para o cliente final e dando o preço correto para ele, tá? Além disso, com o envio fácil você também pode adicionar alguns dias na estimativa de frete, tá? Então você consegue falar que, sei lá, precisa de mais 2 dias para de repente produzir o produto ou para de fato comprar a caixa, enfim, e empacotar e enviar, etc. Então você consegue adicionar
adicionar alguns dias aqui, tá? Mas, assim, um dos grandes diferenciais aqui do PagBank, o envio fácil, é essa questão do boxing. A maioria dos meios de frete, eles somam todas as dimensões dos itens do carrinho. Então, basicamente, quando você tem, sei lá, um livro que tem 25 centímetros de largura e o cliente compra 10 livros ou 10 produtos diferentes com 25 centímetros, ele soma todas essas dimensões. No final, ele acaba com uma caixa de 2,5 metros de largura por 3 metros de altura. Enfim, quase nenhum meio de frete suporta uma caixa desse tamanho. O cliente fica sem ter caixa nenhuma, sem ter meios de frete nenhum para poder finalizar o pedido e vai embora, né? E você, lojista, testou geralmente com um produto só, o checkout, e acaba não conseguindo sair do outro lado, né? Não consegue entender por que seus clientes não estão comprando tanto na sua loja. Ou a maioria dos clientes compra apenas 1 ou 2 produtos na sua loja, porque os outros 90% dos clientes queriam comprar mais e não conseguem, tá bom? Legal, vamos lá. Falando então aqui de pagamento, então a gente já configurou o PagBank, aqui em PagBank Configurações, temos a nossa Connect Key. Se eu voltar aqui para minha loja, atualizar a minha loja, eu agora tenho as opções do PagBank que eu configurei, tá legal? Então eu tenho como pagar no PagBank, cartão de crédito via PagBank, Pix via PagBank, ok? No ambiente Sandbox, você pode testar normalmente o seu fluxo de compra. Qualquer pedido abaixo de R$100 vai ser aprovado em alguns segundos. Pagamentos com cartão de crédito geralmente são aprovados imediatamente no PagBank. No caso de pagamentos no ambiente de teste, você pode utilizar os cartões de crédito listados aqui. Então a gente tem cartão de crédito com 3D Secure desativado e com ele habilitado. Então eu posso pegar aqui um Visa, por exemplo, para a gente fazer esse teste, ok? E fazer o teste aqui. Então eu vou colocar aqui João da Silva, número do cartão, uma data de validade futura, um CVV, que é o código do cartão, qualquer 3 dígitos funciona. Aqui eu tenho as opções de parcelamento, como eu mencionei, a gente deixou tudo com os juros por conta do comprador. Então se o cliente parcelar aqui em 12 vezes, eu, lojista, vou receber a mesma coisa, e ele precisa apenas informar o CPF ou CNPJ, que também você pode testar com esse CNPJ aqui, ou melhor, esse CPF aqui, 012345678890, ok? Claro, também preciso preencher os outros dados, né? Teste PagBank, Brasil, rua qualquer. Preciso adicionar um número do meu apartamento aqui, ou da minha casa, minha cidade, meu estado, meu CEP de destino, um telefone. Dessa forma aqui eu já consigo, acredito, finalizar uma compra. Inclusive também posso salvar o cartão para futuras compras. Nenhum dado real do cartão é salvo, somente o dado criptografado do cartão, tá? Os dados do cartão também não ficam salvos na sua loja, apenas os últimos 4 dígitos e a bandeira, se não me falha a memória. Vou finalizar o pedido. Nesse momento, note, ele está realizando a validação 3D Secure que eu comentei. No caso, eu selecionei um cartão que tem o 3D Secure, mas não precisa de desafio. Se eu tivesse selecionado um cartão que tem desafio, como por exemplo algum desses 3 aqui, ele iria perguntar para mim se eu desejo continuar a compra, tá? Que seria o equivalente a eu ter recebido uma notificação do meu banco dizendo se eu estou de fato comprando na loja do Ricardo uma compra de R$ 51,80, ok? Legal, então detalhes do pedido finalizado. Meu pedido é o pedido de número 14, inclusive está com uma tradução errada aqui, como a gente pode ver, né? Algum problema com a tradução do e-commerce que eles devem traduzir, eles devem corrigir depois. Mas se eu vier aqui em e-commerce pedidos, eu já vou conseguir ver o meu teste PagBank. Meu pedido já foi inclusive aprovado, né? Então está como processando, ele não está em análise. E aqui eu também consigo ver aqui na lateral que ele de fato foi aprovado e capturado, ou seja, o dinheiro foi debitado do cartão do cliente. Aqui está o código do charge, ou o código da cobrança que foi realizada, a resposta do PagBank, o NSU, caso você precise disso para alguma integração, algumas informações adicionais do cartão. Então eu tenho aqui os primeiros dígitos do cartão, os últimos dígitos, quantas vezes o cliente pagou, também tem informação de se a transação ocorreu com 3D Secure, ok? Então eu estou protegido contra a liability, ou seja, se o cliente contestar junto à operadora do cartão de crédito dizendo que ele não reconhece a compra, eu estou seguro, meu dinheiro está seguro, ok? Posso também ver a transação no PagBank, porém isso só funciona em transações de produção, tá? O Sandbox, como eu disse, não tem como você ver a transação por lá. Se você, por alguma razão, acha que essa transação está desatualizada, ou seja, se alguma coisa aconteceu no PagBank e a notificação não chegou na sua loja, você pode clicar aqui forçar a atualização, mas com isso aqui é tudo que você precisa saber sobre o seu pedido, não é? Então você tem aqui o código da cobrança, o código do pedido lá no PagBank, caso você precise disso, o NSU, que é o código da transação no cartão de crédito do cliente, caso você precise, a mesma coisa com o Authorization Code, o status no PagBank, enfim, todas as informações que você precisa sobre o pedido estão aqui, não é legal? Mesma coisa com o Pix, então se você for lá e fizer uma nova compra, vou fazer aqui uma nova compra com o Pix, por exemplo, adicionar o carrinho, ver carrinho, continuar para a finalização, eu finalizar aqui o pedido com o Pix, da mesma forma, eu preciso do CPF ou CNPJ, finalizar, então aqui está, pedido completo,
Com sucesso, código para o cliente pagar com Pix. No caso, o PagBank não vai conseguir notificar a minha loja que o pedido foi pago, tá? Porque eu estou no ambiente local. No ambiente de produção ou no ambiente que esteja visível para a internet, em alguns segundos você já iria ver esse QR Code aqui desaparecendo e a confirmação de pagamento aparecendo aqui na tela, tá bom? Lembrando ainda que você também pode, lá nas configurações do PagBank, na aba geral, você pode alterar esse comportamento para redirecionar o cliente para outro URL quando o pedido for pago, como por exemplo alguma instrução que você queira dar ou até mesmo executar um código JavaScript, tá? Se você clicar aqui em placeholders disponíveis, você vai ver lá na documentação que você tem ainda alguns placeholders ou alguns pequenos códigos como chaves, order ID, né, que será substituído pelo código do pedido, né, pelo ID do pedido, e você pode usar isso para diversas outras integrações ou motivos, tá? Como por exemplo disparar o evento de conversão lá no Google Analytics, ou no seu Facebook Pixel, ou no Google Tag Manager, enfim, sem precisar de nenhum outro plugin adicional, tá bom? Aqui tem instruções ainda de teste, como você faz para testar, enfim, mas se você não tem nenhuma integração dessa, se isso não é importante para você, apenas mostra que o pedido foi pago, que é o comportamento padrão do WooCommerce, tá? Por fim, eu acho que não menos importante, né, quando você vai obter uma ConnectKey de produção, algo que costuma confundir bastante as pessoas é com relação às taxas, tá? Nós somos parceiros, ou o PB Integrações é parceiro do PagBank desde 2014, então a gente tem condições de tarifas negociadas junto com o PagBank, tá? O plugin do PagBank é 100% gratuito, o plugin PagBank Connect, e você tem aqui, no caso, né, algumas tarifas diferentes das tarifas do PagBank, tá? Não é nada que você vai pagar a mais, tá? Então você vai pagar a menos. Se você integrar direto com o plugin do PagBank, como por exemplo, o plugin oficial, você criar a sua própria integração e você realizar você tiver uma conta no PagBank recebendo em 30 dias, por padrão você vai pagar 3,99% e mais 40 centavos por cada transação aprovada. Ao utilizar o plugin PagBank Connect, você paga 3,05% ao invés de 3,99% e não paga os 40 centavos de transação, tá? Isso em vendas com cartão de crédito com recebimento em 30 dias. 3,97% com vendas do cartão de crédito em 14 dias e Pix é sempre 0,99% com recebimento na hora. Boleto é sempre R$ 1,99 com recebimento em 2 dias. Em todos os casos você economiza os 40 centavos. Então, no caso de receber em 30 dias, você economiza 0,94% em cada transação. No caso de receber em 14 dias, você economiza 1,02% em cada transação. Lembrando que essas taxas, ao longo dos últimos 11 anos, elas vêm caindo conforme mais gente utiliza o nosso plugin, tá? Hoje a gente movimenta aí mais do que uma dezena de milhões de reais por mês com esses plugins, e isso faz com que a gente consiga trazer a nossa taxa cada vez mais baixa junto com as negociações que nós temos junto com o PagBank, além de uma série de outras vantagens por utilizar a nossa aplicação, incluindo o fato de que a gente contorna problemas de estabilidade, problemas de DNS e outros problemas que o seu host eventualmente tenha, tá bom? Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Acho que eu cobri bastante dos assuntos sobre o PagBank, né? Agora você já consegue configurar a sua loja WooCommerce do zero praticamente, fazer a configuração do meio de pagamento, frete, PagBank, 3D Security, com Pix, boleto, cartão de crédito, pagar no PagBank, enfim, você consegue utilizar praticamente qualquer coisa com o PagBank Connect Integrações. Se você tiver qualquer dúvida, acesse pbintegrações.com, lá você vai encontrar também o passo a passo das integrações, tá? Então pbintegrações.com/WooCommerce, por exemplo, aqui você tem os detalhes do nosso plugin do WooCommerce, temos alguns screenshots, temos alguns links para vídeos e tudo mais, também o passo a passo para você instalar, que é pouco mais do que você acabou de ver aqui, alguns pré-requisitos, alguns recursos interessantes que a gente tem, entre outras coisas, tá bom? Se você tiver qualquer problema ou ainda se você teve alguma dificuldade em instalar o plugin, você quiser que a gente instale para você, é só clicar aqui em solicitar instalação grátis e a gente instala o plugin para você. Mas é isso, um grande abraço e sucesso nas vendas. E não deixe de seguir aqui o PB Integrações para você saber das outras novidades que a gente está postando quase toda semana. Um grande abraço e até a próxima!